Conhecida por defender o evangelho genuíno, combatendo as falsas doutrinas pregadas pelas seitas, a presbiteriana parece ensaiar sua estreia triunfal como a mais nova seita reformada. Nos últimos dias, o pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, fez uma declaração assustadora. Se houvesse um prêmio para entregar aos campeões de heresias, certamente ele estaria entre os primeiros. Antes de ser apedrejado, alto lá. Vou exibir o chocante discurso proferido pelo pastor. Famoso por sua oratória, o pastor palestrante agora se alinha aos neopentecostais e a outros cães gulosos, na corrida pelo dízimo dos fiéis. Antes de assistirmos à declaração de Hernandes, por favor, dê o like e inscreva-se no canal. O pastor Hernandes Dias Lopes, um conhecido pregador brasileiro, muito famoso entre os cristãos reformados e calvinistas, defende neste vídeo algo que é indefensável para aqueles que conhecem o Evangelho da Graça. Embora ele seja conhecido entre esses cristãos como um grande pregador das verdades do Evangelho, nesta fala eu discordo totalmente do que ele está dizendo, porque ele está defendendo um ensino que não tem mais validade para a igreja cristã atual. Assista o vídeo e depois deixe o seu comentário, se você concorda ou discorda do que ele está falando. Vamos assistir. O dízimo é dívida também. Não é com os homens, é com Deus. E Deus não manda um aviso, olha, tal dia você paga, porque senão vou fechar sua conta. Um boleto. O boleto é uma questão de consciência. Mas o que eu tenho aprendido da Bíblia é que dízimo não é depois que eu faço tudo, aí eu entrego o dízimo. Dízimo é primícia. À luz da Bíblia, o dízimo pertence ao Senhor. Então, não entregar o dízimo é reter o alheio, é roubar a Deus. Agora, talvez uma palavra importante é o seguinte: muitas das dívidas que as pessoas começam a contrair é porque não são fiéis a Deus. Porque a Bíblia diz que, como primícia, dízimo é primícia, e quando você honra Deus, Deus honra você. Então, a minha experiência é que eu não entrego o dízimo depois que eu faço todos os pagamentos, então eu entrego o dízimo. Não, entrego o dízimo primeiro. Os pastores presbiterianos, Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos, são os principais disseminadores da doutrina presbiteriana. Admirados por muitos, a dupla já fez duras críticas aos pastores que condicionam a salvação ao ato de pagar o dízimo. É isso mesmo. Esqueça essa história de devolver. Quem acredita que devolve, na verdade paga, e muito caro. Há tempos tenho ensinado a vocês que o objetivo principal da seita é o de aprisionar fiéis em troca dos dízimos. O problema não está na cobrança em si, mas no ato de condicionar a salvação a uma suposta fidelidade com a divindade. Como se nós homens pudéssemos comprar a salvação. Ou como se Deus aceitasse propinas, ou precisasse de algum de nossos recursos humanos. E mais, como se o Todo-Poderoso dependesse de nosso esforço para avançar com seu plano redentor. Estou farto de dizer que se Deus dependesse do homem para salvar o homem, ele seria um mero mortal, igual a eu e você. As pessoas ainda acreditam que Deus precisa de alguma religião para anunciar sua salvação. Infelizmente, homens mal intencionados buscam diariamente pessoas fragilizadas. Em busca de solução para os problemas causados, muitas vezes, por si próprios, buscam em Deus uma solução para aplacar sua tristeza. A seita cristã Maranata surgiu de uma rebelião no seio da presbiteriana em Vila Velha. A forma de manipular para arrecadar dízimos são semelhantes. De modo geral, os fiéis que deixam de pagar o dízimo por desemprego, por exemplo, são vistos como pessoas sem fé. É um completo absurdo. Os membros pagam o dízimo por 10, 20, 30 anos, mas se vier a ficar desempregado, o cara é taxado como fraco na fé. Além disso, é punido pela sua suposta fraqueza. Para agravar a situação, não são poucos os casos em que o membro precisa de alguma ajuda financeira, e mesmo tendo sido fiel nos dízimos por anos, geralmente ele não recebe ajuda alguma da seita a qual faz parte. O propósito do dízimo no Antigo Testamento sempre foi o de ajudar as famílias mais necessitadas, e nunca foi para enriquecer pastores e suas organizações. Se você acredita que é importante contribuir com a organização a qual faz parte, não há problema algum.
O dinheiro é seu, e você deve saber como usá-lo. O pastor Hernandes é um profundo conhecedor da Bíblia, e obviamente, ele sabe muito bem que o texto de Malaquias, o qual fala a respeito de roubar a Deus, nada tem a ver com a igreja atual. Além disso, o texto afirma que quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes, e não as ovelhas. Neste caso, se quisermos trazer para o contexto atual, quem rouba a Deus são os pastores, e claro, Hernandes está no meio dos cães devoradores. Vamos a um breve resumo do que vem a ser uma seita. Todo sistema que visa alienar fiéis é considerado como seita. Geralmente essa alienação tem por objetivo arrecadar dízimos, promover o nome da instituição ou de seu líder. As seitas são exclusivistas, manipulam os fiéis para acreditarem que somente aquele grupo possui a verdade. Muitos grupos afirmam possuir profetas enviados por Deus, ou usam supostas revelações divinas para enganar incautos. As seitas dificultam a saída de seus adeptos, geralmente instruindo os fiéis a romper os laços afetivos com os dissidentes. Além disso, costumam utilizar os púlpitos para difamar os desertores, os classificando como caídos da graça, rebeldes e outros termos pejorativos. A presbiteriana sempre foi considerada uma igreja equilibrada no que diz a respeito da interpretação bíblica. Mas nos últimos anos, tem adotado posturas estranhas ao evangelho genuíno. Na pandemia, a seita presbiteriana chegou a afirmar que Deus não estava presente nos cultos online, forçando os fiéis a participar fisicamente. Nos últimos anos, a seita presbiteriana tem crescido absurdamente. Os novos adeptos do calvinismo têm vindo de outras seitas. Sabendo disso, tem intensificado suas pregações voltadas para o dízimo. Ou seja, está aproveitando a chegada de novos fiéis para aumentar seu caixa rapidamente, antes que saiam. Estamos caminhando para um momento final, em que tudo gira em torno do dinheiro. Os dizimistas mais afortunados possuem trânsito livre nestas organizações, enquanto os assalariados são usados como massa de manobra. Os crentes perderam o discernimento do que representa Deus em suas vidas. Trocaram o plano divino pelo plano religioso. Como dizia o poeta e compositor, Oswaldo Montenegro: eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Assim é o crente nos dias atuais. Ao invés de fixar sua mente no mar, que é a infinita obra divina, preferem se contentar com o peixe, o alimento fraco e passageiro, e que depois de morto, fede a carniça. Eu espero que você tenha compreendido o assunto. Por favor, deixe seu comentário, e não se esqueça de inscrever-se. Que Deus nos livre das seitas. Amém.